Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e de quem não são próprias as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Palavra da salvação. Comentário João 10, de 11 a 13, Santo Agostinho. O Senhor revela-nos duas coisas que nos havia proposto veladamente. Soubemos, primeiro, que Ele próprio é a porta. Agora, ensina-nos que é o pastor, por essas palavras: Eu sou o bom pastor. Acima, porém, havia dito que o pastor entrava pela porta. E, se ele mesmo é a porta, como entra por si mesmo? Assim como ele conhece o Pai por si mesmo, e nós o conhecemos por ele, do mesmo modo ele entra no aprisco por si mesmo, e nós entramos por ele. Nós, anunciando a Cristo, entramos pela porta. Cristo, porém, anuncia a si mesmo. A luz, com efeito, manifesta as outras coisas e a si mesma. Ora, se os que presidem a igreja, que são seus filhos, são pastores, como não há mais que um pastor, senão porque todos aqueles são membros de um só pastor? Em verdade, concedeu o ser pastor aos seus membros, pois Pedro é pastor, assim como os demais apóstolos, e todos os bons bispos são pastores. Nenhum de nós, entretanto, se chama a si mesmo porta. O Senhor não teria acrescentado bom a pastor, se não existissem pastores maus. Estes são ladrões e salteadores, ou, ao menos, mercenários. Ora, isto não foi feito somente por Cristo. No entanto, se aqueles que o fizeram são seus membros, então ele foi o único que o fez. Ele, com efeito, pôde fazer sem eles, mas não eles sem ele. No entanto, todos os pastores foram bons, não simplesmente porque derramaram o seu sangue, mas porque o derramaram por suas ovelhas. Não o derramaram por orgulho, mas por caridade. Pois mesmo alguns hereges que, por suas iniquidades e erros, sofreram alguns trabalhos, se vangloriam com o nome dos mártires, cobrindo-se com esta capa para mais facilmente roubar, pois são lobos. Não se deve dizer de todos aqueles que entregaram seus corpos ao martírio, que derramaram seu sangue pelas ovelhas. Derramaram-no antes contra as ovelhas, pois diz o apóstolo: ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Como terá um mínimo de caridade quem não ama a unidade? Recomendando esta unidade, o Senhor não quis nomear muitos pastores, mas um só, dizendo: Eu sou o bom pastor. Ele busca outra coisa na igreja, não a Deus. Se buscasse a Deus, seria casto, pois Deus é o esposo legítimo da alma. Todo aquele que busca algo fora de Deus, não busca a Deus castamente. O lobo é o diabo, e os que o seguem, pois está dito que vestidos de peles de ovelhas, são por dentro lobos rapaces. Mateus 7,15. O lobo apanha a ovelha pela garganta, e o diabo induz a alma fiel ao adultério. Deve ser escorraçado, mas uma vez que isso aconteça, tornar-se-á um inimigo declarado. Preparará armadilhas e fará tanto mal quanto puder. Se te calas e não o verberas, então viste o lobo vindo e fugiste.
Teu corpo permaneceu imóvel, mas fugiste em tua alma, pois os afetos são movimentos da alma. Expande-se a alma pela alegria, contrai-se pela tristeza, avança pelo desejo e foge pelo temor. Se os apóstolos foram pastores e não mercenários, por que fugiam quando se viam perseguidos? Porque seguiam o conselho do Senhor. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Mateus 10, 23. Fujam, pois, de cidade em cidade, todos os servos de Cristo, os ministros da sua palavra e do seu sacramento, quando algum deles em particular é procurado por seus perseguidores, de modo que a igreja não seja abandonada por aqueles que são poupados da perseguição. Quando, porém, o perigo for comum a todos, bispos, clérigos e leigos, os que precisam de auxílio, não sejam abandonados por aqueles de cujo auxílio precisam, ou que passem todos a lugares seguros, e que aqueles que têm o dever de permanecer não sejam abandonados por aqueles que administram suas necessidades espirituais. Os ministros de Cristo podem fugir, por força da perseguição, dos lugares onde não haja um povo cristão que tenha necessidade do seu ministério, ou quando esse mesmo ministério necessário possa ser desempenhado por outros que não tenham o mesmo motivo para fugir. Mas quando o povo permanece e os ministros fogem, não é esta a fuga inexcusável dos pastores mercenários que não têm cuidado algum com as suas ovelhas? Os pastores bons são chamados porteiro, pastor e ovelhas. Os maus, ladrões, salteadores, mercenários e lobos. Devemos amar o pastor, resguardar-nos contra o ladrão e tolerar o mercenário. O mercenário é útil enquanto não vê o lobo, o ladrão ou o salteador. Tão logo o vê, ele foge. Não seria chamado mercenário se não recebesse a recompensa daquele a quem serve. Os filhos esperam com paciência a herança do pai, enquanto o mercenário deseja afoito a retribuição temporal do seu trabalho. E, entretanto, pela voz de ambos, a glória divina de Cristo é difundida. O mercenário produz dano pelo mal que faz, não pelo bem que diz. Colhe o cacho e cuida dos espinhos, pois às vezes o cacho nascido da vinha pende entre espinhos. De fato, muitos que buscam na igreja bens terrenos anunciam o Cristo, e por meio deles a voz de Cristo é ouvida, e as ovelhas seguem, não o mercenário, mas a voz do pastor ouvida por meio do mercenário. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 14 a 21. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Importa que eu as traga. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém me tira, mas eu por mim mesmo a dou. Tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Originou-se por causa dessas palavras uma nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possesso de demônio e delira. Por que estáis a o ouvir? Outros diziam: essas palavras não são de quem está possesso de demônio. Porventura, pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Palavra da salvação. Comentário João 10, de 14 a 21. São João Crisóstomo. O Senhor apresentou acima duas sortes de maus senhores: um que rouba, mata e destrói,
outro que nada faz. Por aquele, referia-se aos autores de sedições, por esses, aos mestres dos judeus, que não cuidavam das ovelhas a eles confiadas. Cristo distingue-se de ambos, daqueles porque não veio causar dano, pois diz: eu vim para que tenham vida. Desses que desprezam as rapinas dos lobos, dizendo que dá a vida pelas suas ovelhas. Como conclusão de tudo, acrescenta: eu sou o bom pastor. Mas como já dissera que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, para que ninguém perguntasse: que dizes, pois, dos que não creem em ti? Acrescenta: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Isso é o mesmo que diz São Paulo por essas palavras. Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu na sua presciência. Romanos 11, 2. Depois, para que atribuas ao conhecimento de Cristo e ao das ovelhas a mesma medida, acrescenta: como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai. Como dizendo: conheço-o com a mesma certeza com a qual ele me conhece. Ainda há paridade, lá não. Prossegue: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Talvez também diz isso para mostrar que não é um impostor. Também o apóstolo, quando quis mostrar, contra o que diziam os falsos apóstolos, que ele era o verdadeiro mestre, argumentou a partir dos perigos e riscos de vida que passou. Mostra que ambos estão dispersos e sem pastor. Elas ouvirão a minha voz. Como dizendo: por que vos admirais quando digo que estes me seguirão e ouvirão minha voz, quando vedes que outros me seguem e a ouvem? Depois prediz a união futura de ambos, dizendo: e haverá um só rebanho e um só pastor. A palavra importa não indica aqui uma necessidade, mas apenas o que aconteceria. Como dizem que o Senhor era estranho ao Pai, ele acrescenta: se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ou fala isso se acomodando à fraqueza do nosso entendimento, como dizendo: ainda que não houvesse nenhum outro motivo, o que me levou a vos amar é que vós, de tal modo, sois amado pelo Pai, que, morrendo por vós, ganharei o seu amor. Não que ele não fosse antes amado pelo Pai, nem que nós sejamos causa desse amor. De maneira semelhante, quer mostrar que não subiu ao Calvário contra a sua vontade. Por isso acrescenta: ninguém me atira, pois eu por mim mesmo a dou. Como eles haviam conspirado muitas vezes para matá-lo, diz-lhes que, sem a sua vontade, todos os seus esforços serão inúteis. Tenho o poder de dar a minha vida, e ninguém a pode tirar contra a minha vontade. Esse poder não existe nos homens. Não temos o poder de dar a nossa vida, a não ser nos matando. Somente o Senhor tem esse poder. Disso podemos deduzir que, quando Ele quer, pode reassumi-la, e isto é o que dá a entender por essas palavras. Eu tenho o poder de a reassumir, nas quais, indubitavelmente, dá a conhecer a sua ressurreição. E para que, quando o matassem, não pensasse que o Pai o havia abandonado, acrescenta: esse é o mandamento que recebi de meu Pai, isto é, dar a minha vida e reassumi-la. Essas palavras não devem ser interpretadas como se o Senhor precisasse primeiro de ouvir o mandamento do Pai e tivesse necessidade de aprender algo. Mostrou simplesmente que tudo se passava segundo a sua vontade e destruiu toda suspeita de oposição entre ele e o Pai. Como aquilo que ele dizia ultrapassava o humano, alguns pensavam que estivesse possesso de demônio. Outros, porém, mostravam que não estava, e a prova eram as obras que fazia.
Outros diziam: essas palavras não são de quem está possesso de demônio. Porventura, pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Como dizendo: as próprias palavras não parecem as de um possesso. Se, porém, as palavras não vos persuadem, persuadam-vos ao menos as suas obras. Como o Senhor já havia dado provas por suas obras, permanecia em silêncio. Com efeito, não era dignos de receber respostas. Ensina-nos também a praticar integralmente a mansidão e a longanimidade. E eles próprios refutavam-se a si mesmos pelas divisões que entre eles havia.